Eu nunca planejei entrar naquela casa. Na verdade, ninguém planeja cruzar um lugar que parece observar você antes mesmo de ser visto. Eu só estava passando pela estrada antiga, tentando encurtar caminho, quando a vi entre as árvores. Intacta, limpa demais para um lugar esquecido, com janelas que não refletiam o céu. Algo nela me chamou pelo nome sem som algum. Não foi curiosidade. Foi reconhecimento. Como se eu já tivesse estado ali antes, mesmo sabendo que era impossível. A placa caída dizia que aquela região estava abandonada há décadas, mas a casa parecia esperar alguém, e esse alguém era eu. Cada passo que dei em direção a ela parecia arrancar anos do mundo ao redor, como se o tempo ficasse mais lento só para me ver chegar. O silêncio não era vazio, era atento. E quando toquei a maçaneta, tive a sensação estranha de que aquele gesto já havia sido repetido muitas vezes, sempre pelo mesmo homem, sempre por mim. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe o like e comenta de onde você está assistindo agora, porque essa história muda dependendo de quem a escuta, e talvez você perceba algo que eu ainda não percebi. A porta se abriu sem resistência, como se nunca tivesse sido trancada. O ar lá dentro não era velho, não cheirava a mofo nem a abandono. Era um ar neutro, parado, sem passado. As paredes estavam limpas, os móveis organizados, tudo exatamente no lugar certo para parecer habitado e, ao mesmo tempo, intocado. O que mais me perturbou não foi o silêncio, mas a ausência de marcas do tempo. Não havia poeira, não havia rachaduras. O relógio na parede marcava horas, mas o ponteiro dos segundos não se movia. Fiquei parado, observando, esperando algum sinal de que aquilo fazia sentido. Nada fazia. E mesmo assim, eu continuei andando. Cada cômodo parecia ter sido preparado para alguém específico, mas não havia fotos, não havia objetos pessoais. Era uma casa sem memória. E talvez por isso ela precisasse da minha. Quando cheguei ao corredor, senti um peso no peito, uma pressão suave, insistente, como se o ar estivesse mais denso ali. As portas estavam alinhadas, todas fechadas, exceto uma no final. Eu sabia, com uma certeza desconfortável, que não deveria abri-la. Ainda assim, meus pés se moveram antes da minha vontade. Quanto mais eu avançava, mais eu tinha a sensação de que algo em mim estava ficando para trás, como se a casa estivesse cobrando um preço invisível pela entrada. No quarto do fundo, encontrei um espelho grande, apoiado na parede. Não era antigo, não era novo, era simplesmente correto. Olhei para o reflexo, esperando ver cansaço, linhas no rosto, sinais de uma vida que já tinha pesado demais sobre mim. Mas o homem no espelho parecia alguns anos mais jovem. Não muito, apenas o suficiente para me causar dúvida. Pisquei, toquei o próprio rosto e o reflexo me imitou, mas com um atraso quase imperceptível. Foi ali que entendi que aquela casa não estava fora do tempo. Ela estava fora de mim. Tentei sair. O corredor parecia mais longo do que antes. As portas, que eu jurava estarem fechadas, agora estavam entreabertas. Em uma delas, vi uma sala que não existia antes, com móveis diferentes, mais antigos. Em outra, um quarto infantil, mesmo sabendo que eu nunca tivera filhos. O chão rangia agora, como se a casa estivesse acordando aos poucos. Meu coração acelerou quando percebi algo ainda pior. O cansaço que eu sentia ao entrar estava diminuindo. Minhas dores habituais haviam sumido. Meu corpo se sentia leve demais, como se tivesse sido reajustado. Cheguei novamente à porta de entrada e a abri com força. Do lado de fora, o sol estava mais baixo do que antes. Não fazia sentido. Eu não podia ter ficado tanto tempo ali dentro. Dei alguns passos para fora, respirei aliviado e então notei minhas mãos. A pele parecia mais firme, as veias menos aparentes. Corri até o vidro do carro e confirmei o que eu não queria aceitar. Eu estava mais jovem.
Não drasticamente, mas o suficiente para saber que aquilo não era ilusão. Voltei o olhar para a casa. Ela continuava ali, imóvel, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas agora eu sabia. Aquela casa não envelhecia ninguém porque ela tirava o tempo das pessoas e guardava para si. E no fundo, eu sentia que aquilo não tinha sido um acidente. Eu não tinha encontrado a casa. Ela tinha me encontrado. E algo dentro de mim sussurrou, com uma familiaridade assustadora, que eu ainda voltaria. Eu passei os dias seguintes tentando fingir que nada havia acontecido. Voltei para a cidade, retomei a rotina, conversei com pessoas que me conheciam há anos, mas algo nelas estava diferente. Elas me olhavam por tempo demais, como se buscassem um detalhe que não encontravam. Uma colega de trabalho perguntou se eu tinha mudado o corte de cabelo. Outra disse que eu parecia descansado, jovem demais para alguém que vivia reclamando de dores nas costas. Eu sorria, desviava, mentia. O problema é que, à noite, quando ficava sozinho, não conseguia mais ignorar o espelho. Meu rosto continuava o mesmo, só que não era. As pequenas marcas do tempo que eu aprendera a aceitar estavam desaparecendo aos poucos, como se nunca tivessem existido. Eu deveria ter ficado longe daquela estrada, sabia disso, mas a sensação de vazio começou a crescer. Não era saudade, era ausência. Como se algo essencial tivesse ficado para trás. Meu corpo estava melhor, minha mente mais clara, mas algo em mim estava incompleto. Comecei a sonhar com corredores longos, portas alinhadas e sempre o mesmo detalhe. Eu caminhava por eles com passos firmes, confiante, como alguém que conhecia cada centímetro daquele lugar. Acordava com o coração acelerado e a certeza incômoda de que aqueles sonhos não eram invenção. No quarto dia, acordei com uma dor aguda no peito. Não era física, era memória tentando voltar. Imagens soltas invadiram minha mente. Uma mesa que eu não lembrava de ter usado, uma janela com vista para árvores imóveis, uma sensação de espera interminável. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Eu não conseguia lembrar com clareza de certos momentos da minha vida. Eventos simples, conversas recentes, até o rosto de alguém que eu tinha visto no dia anterior. Não era esquecimento comum. Era como se partes da minha história estivessem sendo apagadas com cuidado, substituídas por um silêncio confortável. Tentei racionalizar. Procurei médicos, fiz exames, ouvi explicações técnicas que não respondiam nada. Diziam que eu estava saudável, melhor do que antes. Meu corpo parecia ter voltado alguns anos no tempo. Um deles brincou, dizendo que eu tinha encontrado a fonte da juventude. Eu quase gritei, porque sabia que toda fonte cobra algo em troca. E eu começava a sentir o preço. Naquela noite, dirigi sem pensar. Quando percebi, estava na mesma estrada antiga. O céu tinha o mesmo tom opaco do dia em que encontrei a casa pela primeira vez. O coração batia forte, mas não era medo, era necessidade. Estacionei o carro e caminhei até o ponto onde ela deveria estar. Por um instante não vi nada. Apenas árvores, mato alto, silêncio. Um alívio estranho me atravessou. Talvez tudo tivesse sido um surto. Talvez meu corpo estivesse reagindo de forma inexplicável. Eu estava pronto para ir embora quando ouvi o som da madeira rangendo. A casa surgiu como se sempre tivesse estado ali, perfeitamente encaixada na paisagem, intocada, à minha espera. A porta estava entreaberta. Entrei sem hesitar. O interior era o mesmo, mas diferente. Os móveis agora pareciam ligeiramente deslocados, como se alguém tivesse usado cada um deles. O relógio ainda marcava horas, mas o ponteiro dos segundos agora se movia, lento demais. O ar parecia mais pesado, carregado de algo que eu não sabia nomear. Andei pelos cômodos, sentindo uma familiaridade crescente. Cada passo despertava lembranças que não eram exatamente minhas, mas também não eram estranhas.
Parei diante de uma porta que antes não existia. Abri, era um escritório. Sobre a mesa, um caderno grosso, gasto, aberto em uma página escrita à mão. Reconheci a caligrafia antes mesmo de aceitar a verdade. Era minha. As anotações falavam sobre a casa, sobre o tempo, sobre escolhas, datas diferentes espaçadas por anos, décadas, todas assinadas com meu nome, frases riscadas, outras repetidas, como se eu tivesse tentado explicar algo para mim mesmo inúmeras vezes. Li uma linha que fez minhas pernas fraquejarem. Toda vez que saio, levo menos de mim. Outra dizia: ela não tira apenas idade, ela tira lembranças, culpas, arrependimentos, mas cobra presença. Senti um nó na garganta. Quantas vezes eu já tinha estado ali? Quantas versões de mim tinham atravessado aquela porta? Folheando o caderno, encontrei um desenho simples. Um homem em frente à casa, sempre igual, apenas com idades diferentes. O último desenho era recente, jovem demais, igual a mim agora. Fechei o caderno com força quando ouvi passos atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Lentamente, virei. No corredor, parado sob a luz fraca, havia um homem que era eu. Só que mais velho. Muito mais velho. Seus olhos carregavam um cansaço profundo, uma resignação silenciosa. Ele me olhou como quem reencontra algo perdido há tempo demais. Você voltou cedo dessa vez, ele disse. E naquele instante eu entendi que a casa não era o perigo maior. O perigo era eu continuar aceitando o acordo. Eu queria dizer que fugi, que gritei, que perguntei quem ele era. Mas a verdade é que fiquei parado, encarando aquele homem como se estivesse olhando para um futuro que já tinha acontecido. Ele não parecia ameaçador, parecia cansado de existir. Cada ruga em seu rosto não era apenas tempo, era peso, peso de escolhas repetidas, peso de permanecer. Não adianta fingir surpresa, ele disse dando alguns passos à frente. Você sempre reage assim. Primeiro o choque, depois a negação e por fim a curiosidade. A voz era a minha, só que mais rouca, como se tivesse sido usada demais. Meu estômago se revirou. Eu queria negar, mas algo dentro de mim sabia que ele estava dizendo a verdade. Perguntei há quanto tempo ele estava ali. Ele sorriu de canto, um sorriso triste. Tempo não funciona do jeito que você acha. Aqui dentro eu já estive sozinho por anos. Aqui fora, talvez só alguns dias tenham passado. Ele apontou para o relógio da parede, que agora girava lentamente para trás. A casa se alimenta daquilo que a gente mais quer perder. No começo, parece um presente. Senti uma pressão na cabeça, como se memórias tentassem emergir à força. Imagens desconexas começaram a surgir. Eu saindo da casa outras vezes, sempre com o corpo renovado. Pessoas que eu amava olhando para mim com estranhamento. Conversas que terminavam em silêncio porque eu já não lembrava do que elas significavam. Cada retorno à casa apagava algo, uma dor, um arrependimento, um amor. E junto com isso, uma parte de quem eu era. Então é isso? Perguntei. Eu fico mais jovem. E você envelhece aqui? Ele balançou a cabeça negativamente. Não exatamente. Eu sou você depois de escolher ficar, depois de cansar de sair e perder tudo lá fora. Ele respirou fundo antes de continuar. A casa oferece duas opções, mesmo que você demore para perceber. Você entra, rejuvenesce e vai embora, mas deixa partes de si para trás, ou você fica, e ela devolve tudo o que tomou. Meu coração disparou. Devolve como? Ele desviou o olhar por um instante. Devolve lembranças, culpa, dor. Tudo o que você pediu para esquecer sem saber que pediu. Dei alguns passos para trás. Aquilo não era uma escolha justa. Não parecia ser. E por que você ficou? Perguntei. Ele me encarou novamente e seus olhos estavam marejados. Porque chegou um momento em que eu não reconhecia mais ninguém lá fora, nem a mim mesmo.
A casa estalou levemente, como se reagisse à conversa. As paredes pareciam pulsar, respirando junto conosco. O velho eu caminhou até a mesa do escritório e abriu o caderno novamente. Leia o resto, disse. Você sempre para nessa parte. Relutante, me aproximei. As páginas seguintes descreviam perdas específicas, nomes que eu não reconhecia, mas que faziam meu peito doer sem explicação. Um deles estava sublinhado várias vezes. Ao lado, uma frase curta. Foi aqui que decidi voltar. Quem é ela? Perguntei com a voz falhando. Ele fechou os olhos por um momento. Alguém que você ainda vai conhecer e esquecer, mais de uma vez. A sensação de aperto no peito se transformou em algo quase insuportável. Percebi então que a casa não apenas tirava o tempo, ela tirava a consequência. Permitia que eu apagasse erros sem aprender com eles. Um barulho vindo do corredor nos interrompeu. Passos leves, quase imperceptíveis. Olhei assustado, mas o homem mais velho não pareceu surpreso. Ela está acordando, disse. A casa sabe quando você descobre demais. As luzes piscaram e as portas começaram a se fechar sozinhas, uma a uma. O ar ficou mais denso, difícil de respirar. Você precisa decidir, ele falou com urgência. Agora. Decidir o quê? Gritei. Ele segurou meus ombros com força inesperada para alguém tão velho. Se vai sair desta vez, ou se vai finalmente ficar. Um estalo ecoou pela casa inteira e senti algo puxar dentro de mim, como se memórias tentassem se soltar à força. Vi flashes do futuro e do passado misturados. Eu, sozinho em um quarto desconhecido, eu observando alguém ir embora sem saber porquê, eu voltando para aquela estrada repetidas vezes, sempre convencido de que era a primeira. Se eu sair, perguntei quase sussurrando, o que eu perco agora? Ele respondeu sem hesitar. Você perde a chance de lembrar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a casa tremeu violentamente. A porta de entrada se abriu sozinha, revelando o exterior envolto em uma luz intensa. O homem mais velho começou a ser puxado para trás, em direção ao corredor. Ele gritou meu nome, não como aviso, como pedido. Não cometa o mesmo erro de novo. Corri até a porta, sentindo o chão se mover sob meus pés. Cada passo parecia arrancar algo de mim. Quando alcancei a saída, olhei para trás uma última vez. O velho eu estava sendo engolido pela escuridão do corredor, mas ainda sorria como alguém que finalmente aceitara o próprio destino. Saltei para fora. A porta se fechou com um estrondo seco. Do lado de fora, caí de joelhos. O mundo parecia mais nítido, mais pesado. O ar queimava nos pulmões. Quando me levantei e fui até o carro, vi meu reflexo no vidro. Eu estava mais jovem do que nunca, mas dessa vez chorava sem saber exatamente por quê. E no fundo, eu sentia que aquela tinha sido apenas mais uma saída, não a última. Voltei para a cidade como quem retorna de um lugar que não deveria existir. Tudo parecia igual. Mas eu já não era o mesmo. As ruas, os prédios, as pessoas. Havia um atraso invisível entre o que eu via e o que eu sentia, como se eu estivesse sempre chegando um segundo depois da própria vida. Passei a notar detalhes que antes me escapavam. O modo como as pessoas repetiam histórias, como carregavam mágoas antigas no rosto, como o tempo deixava marcas que ninguém realmente questionava. Eu observava tudo com uma estranheza distante, como alguém que tinha sido temporariamente retirado do fluxo normal das coisas. Nos primeiros dias, a juventude parecia uma bênção silenciosa. Meu corpo respondia melhor, minha mente estava afiada, o cansaço não me dominava mais. Mas logo vieram os vazios. Conversas que eu sabia que já tinha tido, mas não lembrava com quem. Promessas que eu sentia ter feito, mas não sabia a quem. Às vezes, alguém me cumprimentava com intimidade demais, e eu precisava fingir reconhecimento. Outras vezes, nomes surgiam na minha cabeça sem rosto algum para acompanhá-los.
Cada falha de memória vinha acompanhada de uma sensação estranha de alívio, seguida por culpa. Como se esquecer doesse menos do que lembrar, mas custasse algo que eu não conseguia medir. Comecei a anotar tudo, frases soltas, sentimentos, sonhos. Não queria depender da minha mente, não depois do que tinha visto. As anotações, no entanto, começaram a se repetir. Eu escrevia ideias que já estavam no caderno, com datas diferentes, como se estivesse tentando me avisar de algo e falhando repetidamente. Em uma das páginas, encontrei uma frase que não lembrava de ter escrito. Se você está lendo isso e não entende, é porque já voltou. Aquilo me fez fechar o caderno com força. O medo não vinha da casa, vinha da constatação de que eu já tinha perdido mais de mim do que imaginava. As noites se tornaram mais difíceis. Passei a ouvir rangidos que não vinham do prédio onde eu morava. Eram sons de madeira antiga, ecos de corredores longos demais. Às vezes, acordava com a certeza de que alguém estava parado ao pé da cama, observando. Quando acendia a luz, não havia ninguém. Mas a sensação permanecia, como um olhar que não precisava de olhos. Em sonhos, eu via o homem mais velho novamente. Ele não falava. Apenas me observava com uma mistura de pena e paciência. Como quem espera alguém cometer o erro inevitável. Tentei seguir em frente. Conheci pessoas novas. Iniciei conversas que pareciam promissoras, mas sempre havia um momento em que algo se quebrava, um detalhe esquecido, uma reação errada, uma emoção que não vinha quando deveria. Eu sorria nos momentos errados, me calava quando deveria falar. As pessoas começavam a se afastar sem saber explicar o motivo. Eu não as culpava. Como confiar em alguém que parecia estar sempre faltando um pedaço? Foi então que ela apareceu, não de forma dramática, não como um sinal. Apenas entrou na minha vida com a naturalidade que só as coisas importantes têm. A conversa fluiu fácil demais. Havia algo nela que me acalmava, como se eu a conhecesse de antes de qualquer esquecimento. Às vezes, enquanto ela falava, eu sentia uma pressão no peito, uma emoção antiga tentando emergir, uma familiaridade que doía. Eu tinha medo de perguntar há quanto tempo nos conhecíamos, medo da resposta. Com o passar das semanas, a sensação ficou mais clara. Eu já tinha vivido aquilo, não exatamente daquele jeito, mas com o mesmo desfecho. Comecei a ter lapsos mais intensos, momentos em que o mundo parecia se dobrar sobre si mesmo. Uma tarde, enquanto caminhávamos juntos, vi a estrada antiga surgir à frente por um segundo, sobreposta à cidade. Pisquei e ela sumiu. Meu coração disparou. A casa estava se aproximando de novo, não fisicamente, dentro de mim. Naquela noite, encontrei algo novo no caderno. Uma página que eu definitivamente não lembrava de ter escrito. A caligrafia era minha, mas mais firme, mais decidida. Ela é o ponto de retorno. Se você continuar, vai esquecê-la. Se voltar, vai perdê-la de outra forma. As mãos começaram a tremer. Eu entendia agora. A casa não me atraía por acaso. Ela surgia sempre que algo importante demais ameaçava me prender ao tempo normal. Sempre que eu tinha algo a perder de verdade. Os sonhos mudaram. Em vez de corredores, passei a sonhar com despedidas. Sempre a mesma sensação. Alguém indo embora enquanto eu permanecia imóvel, incapaz de segurar. Acordava com o nome dela na ponta da língua, sem coragem de pronunciá-lo. Eu sabia que a decisão se aproximava novamente. A casa nunca forçava. Ela esperava. E eu começava a entender que em algum ponto do passado eu tinha escolhido o caminho mais fácil vezes demais. Dirigi até a estrada antiga sem perceber quando tinha tomado a decisão. O céu estava nublado, pesado, como se o mundo inteiro segurasse a respiração. Estacionei antes mesmo de ver a casa. Fiquei ali, com as mãos no volante, sentindo o conflito rasgar por dentro. Eu podia voltar, apagar o medo, a culpa, o apego, rejuvenescer mais uma vez. Ou podia ficar,
Envelhecer, lembrar, sentir tudo até o fim. Quando finalmente levantei o olhar, a casa já estava lá. Não imponente, não ameaçadora, apenas paciente, como sempre. Eu fiquei sentado no carro por um tempo que não soube medir. O motor desligado, o silêncio pesado, a casa à frente como uma resposta que não exigia pergunta. Pela primeira vez, notei algo diferente nela. As paredes pareciam ligeiramente mais escuras, como se tivessem absorvido histórias demais. As janelas não refletiam nada, nem o céu, nem eu. Era como olhar para um espaço onde o mundo não tinha permissão para entrar. Respirei fundo e desci do carro. Cada passo em direção à casa parecia carregar o peso de todas as outras vezes que eu tinha feito o mesmo caminho, mesmo sem lembrar. Quando atravessei a porta, não senti surpresa, senti cansaço, um cansaço antigo, que não vinha do corpo, mas da repetição. O interior estava diferente outra vez, mais cheio. Havia objetos que eu não reconhecia, mas que despertavam emoções imediatas. Um casaco pendurado que me trouxe a sensação de um abraço perdido. Um livro sobre a mesa que me fez sentir saudade de uma tarde que nunca lembraria por completo. A casa estava me devolvendo fragmentos, como se testasse minha disposição para suportá-los. Andei pelo corredor e percebi que as portas agora estavam todas abertas. Não havia mais escolha de caminho. Em cada cômodo, uma parte de mim aguardava. Em um deles, encontrei uma versão minha sentada no chão, mais jovem, olhando fixamente para a parede. Ele levantou o olhar quando me aproximei. Não parecia assustado, parecia aliviado. "Você demorou", disse. Antes que eu pudesse responder, ele se desfez em uma espécie de névoa silenciosa que se espalhou pelo ar e entrou em mim. Senti um impacto forte no peito. Uma lembrança voltou inteira. A primeira vez que eu percebi que estava esquecendo quem eu era. E escolhi não enfrentar. Continuei andando. Em outro cômodo, havia uma versão minha ainda mais velha do que a anterior que eu tinha visto. Ele estava deitado, respirando com dificuldade, os olhos abertos, mas distantes. Quando me viu, um sorriso fraco surgiu em seu rosto. "Ainda está tentando sair?" perguntou. Eu não respondi. Ele fechou os olhos e, assim como o outro, se desfez, deixando para trás uma sensação de exaustão profunda. A casa não estava me oferecendo juventude agora. Estava me oferecendo totalidade. O corredor parecia infinito. A cada passo, memórias se encaixavam. Decisões que eu tinha esquecido. Pessoas que eu tinha deixado para trás, não por maldade, mas por conveniência. Entendi então que a casa não me enganava. Ela apenas potencializava algo que já existia em mim. A vontade de escapar do que dói, do que exige permanência, do que envelhece. Cheguei ao quarto do fundo. O espelho ainda estava lá. Me aproximei com receio. O reflexo não mostrava um homem jovem nem velho demais. Mostrava alguém cansado, mas inteiro. Alguém que lembrava. Quando toquei o vidro, senti uma resistência diferente, como se não fosse apenas um espelho, mas uma fronteira. Atrás do reflexo, vi movimentos, sombras, versões minhas que não chegaram a existir porque desistiram antes. Ouvi passos atrás de mim. Não precisei me virar para saber quem era. O homem mais velho estava ali novamente, mas algo nele havia mudado. Ele parecia menos desgastado, menos pesado. "Você está chegando perto", disse. "E isso é a parte mais difícil." Perguntei se havia um fim. Ele pensou por um instante. "Há um ponto em que você para de voltar. Não porque a casa deixa de chamar, mas porque você deixa de responder." Senti um aperto no peito ao pensar nela, na possibilidade de esquecê-la mais uma vez, ou de lembrá-la até o fim. "Se eu ficar..." comecei. Ele completou. "Você envelhece. Você perde a proteção. Você sente tudo." Havia algo quase gentil na forma como ele dizia aquilo.
Mas pela primeira vez, nada será tirado de você sem consentimento. A casa rangeu suavemente, como se reagisse à conversa. As luzes ficaram mais quentes, menos artificiais. Pela primeira vez, senti que ela não estava tentando me seduzir. Estava me observando, avaliando se eu finalmente entendia o acordo. Dei um passo para trás, longe da porta de saída. Meu coração acelerou, não por medo, mas por antecipação. Algo dentro de mim sabia que, se eu cruzasse aquela porta novamente, esqueceria tudo o que realmente importava. O homem mais velho se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu sou o que sobra quando você fica tempo demais sem decidir, disse. Você ainda pode ser outra coisa. Olhei mais uma vez para o espelho. O reflexo me encarou de volta, esperando. A casa estava silenciosa agora. Nenhum rangido, nenhuma pressão, apenas expectativa. E pela primeira vez, desde que a encontrei, percebi que o maior mistério não era o que a casa fazia com o tempo. Era o que eu faria com a chance de viver uma única vez, sem apagamentos. Eu não respondi imediatamente. Ficar em silêncio parecia a única forma de não quebrar algo definitivo. A casa continuava imóvel, mas eu sentia sua atenção em cada parede, em cada sombra. Não como vigilância, mas como expectativa antiga. O homem mais velho se afastou, dando espaço, como se soubesse que aquela decisão não podia ser influenciada. Pela primeira vez, percebi que ele não era um aviso. Era o resultado de uma demora. Caminhei novamente pelos cômodos, agora com outra percepção. Onde antes havia promessa, agora havia consequência. Cada objeto parecia carregar um eco emocional. Um copo esquecido sobre a mesa me trouxe a sensação de uma conversa interrompida. Um sofá marcado pelo uso me fez sentir o peso de noites em que eu escolhi não voltar para casa. Tudo ali era feito de restos de escolhas. A casa não criava nada, apenas armazenava. Sentei-me no chão do corredor, sentindo a madeira fria sob as mãos. Foi ali que a memória veio inteira, sem fragmentos. Lembrei da primeira vez. Eu era mais novo, desesperado para apagar um erro que parecia grande demais para carregar. Não lembro qual foi o erro, mas lembro da sensação. Vergonha, medo. A casa apareceu logo depois, silenciosa, oferecendo alívio. Eu não pensei duas vezes. Quando saí, senti leveza. E repeti. Sempre que algo ameaçava me transformar, eu voltava. Sempre que a vida exigia permanência, eu escolhia a saída. Levantei com dificuldade. Meu corpo já começava a sentir o peso real do tempo. As articulações reclamavam. O cansaço voltava, não como punição, mas como lembrete. Caminhei até a porta de entrada. Ela estava fechada agora, não trancada, apenas fechada. Coloquei a mão na maçaneta e senti uma resistência leve, quase simbólica. A casa não impediria minha saída. Nunca impediu. O que ela fazia era tornar a volta mais fácil do que ficar. Atrás de mim, ouvi um som diferente. Não eram passos, era respiração. Virei-me lentamente e vi outras versões minhas surgindo nos cantos da casa. Não eram sólidas, eram quase reflexos. Algumas pareciam aliviadas, outras arrependidas. Uma delas chorava em silêncio. Todas me observavam como se eu fosse decidir por todas. Senti o peso esmagador daquilo. Cada retorno que eu tinha feito não apagava apenas meu passado, apagava futuros possíveis. Fechei os olhos e pensei nela, no riso que parecia me puxar para o presente, na forma como ela me olhava, como se eu estivesse ali por inteiro. Pela primeira vez, percebi que não era medo de envelhecer que me trazia à casa. Era medo de ser visto de verdade, de ser lembrado, de deixar marcas que não pudessem ser apagadas. Quando abri os olhos, as versões tinham se aproximado. O homem mais velho estava entre elas, agora com uma expressão serena. Você sempre chega até aqui, ele disse. A diferença é o que faz depois.
Senti uma dor aguda no peito, não física, mas emocional. Era a lembrança de todas as vezes que eu tinha prometido ser diferente. Depois, soltei a maçaneta. Dei um passo para o centro da casa. O ar mudou. Ficou mais pesado, mais quente. A casa reagiu com um estalo profundo, como se algo antigo estivesse sendo ajustado. As paredes começaram a apresentar pequenas marcas, fissuras leves. O chão rangeu de verdade, não como um som calculado, mas como madeira cansada. Pela primeira vez, a casa parecia envelhecer. As versões ao meu redor começaram a desaparecer uma a uma, como se estivessem sendo liberadas. O homem mais velho foi o último. Antes de sumir, ele me encarou com um leve sorriso. "Obrigado", disse. Então não havia mais ninguém além de mim. O cansaço caiu sobre meus ombros com força total. Senti dores que não lembrava mais de ter. O corpo reclamava, o tempo cobrava. Mas, junto com isso, veio algo novo. Presença. Eu estava ali, inteiro, sem lacunas, sem buracos na memória. Lembrei de tudo o que tinha sido evitado. Doeu. Mas era uma dor honesta. A casa começou a escurecer aos poucos. Não como se estivesse me expulsando, mas como se estivesse se fechando. As luzes se apagaram uma a uma. Caminhei até a porta, agora sem pressa. Quando a abri, não senti o alívio imediato de antes. Senti peso, responsabilidade. O mundo lá fora parecia mais cru, menos tolerante, mas também mais real. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. A casa estava diferente, envelhecida, pequenas rachaduras marcavam as paredes. O tempo tinha finalmente entrado ali. E eu soube, com uma certeza silenciosa, que ela não apareceria de novo para mim. Não porque tinha desaparecido, mas porque eu tinha parado de precisar fugir. Saí e fechei a porta. Do lado de fora, o céu estava claro demais, o ar pesado demais, a vida exigente demais. Mas, pela primeira vez, eu não quis voltar. Ainda assim, no fundo da mente, uma pergunta começou a se formar. Não sobre mim, mas sobre o que acontece quando alguém encontra a casa e escolhe ficar tempo demais sem decidir. Os dias seguintes foram mais difíceis do que qualquer retorno à casa. Sem o amortecimento do esquecimento, tudo vinha cru. As dores no corpo se intensificaram, mas eram suportáveis. O que realmente pesava eram as lembranças agora completas. Cada decisão evitada, cada fuga disfarçada de recomeço, cada rosto que eu deixei para trás, sem entender o impacto real disso. Era como viver várias vidas condensadas em uma só consciência. Às vezes, eu precisava parar no meio da rua só para respirar, porque a presença do agora era esmagadora demais. As pessoas perceberam a mudança, não a juventude perdida, mas algo mais profundo. Eu estava mais lento, mais atento, menos disposto a escapar de conversas difíceis. Alguns se afastaram, outros se aproximaram de uma forma que me desconcertava. Era como se o mundo reagisse ao fato de que eu finalmente estava inteiro. Inteiro não é confortável. Inteiro exige resposta. Ela percebeu antes de todos. No primeiro olhar, soube que algo havia mudado. Não perguntou, apenas ficou. Isso, de algum modo, foi o mais assustador. Não havia promessa de alívio, não havia saída fácil, havia apenas continuidade. E pela primeira vez eu precisei aprender a permanecer mesmo quando o medo não dava trégua. À noite eu ainda sonhava com a casa, mas os sonhos eram diferentes. Não havia convite, não havia portas abertas. Eu via a estrada vazia, tomada pelo mato, como se ninguém passasse por ali há anos. A casa aparecia ao fundo, velha, quase em ruínas. Em alguns sonhos, eu via outras pessoas se aproximando dela. Homens e mulheres em momentos distintos da vida, todos carregando algo pesado demais para suportar sozinhos. A casa ainda existia. Apenas não era mais para mim.
Acordava com uma sensação estranha de responsabilidade, como se, de alguma forma, eu tivesse passado por algo que não podia ser simplesmente esquecido. Comecei a escrever novamente, mas não para me alertar. Escrevia para não mentir para mim mesmo. Cada palavra era um esforço consciente para não suavizar o passado. Descobri que lembrar dói menos do que fingir que nunca aconteceu. Certo dia, enquanto caminhava pela cidade, vi um homem parado na calçada, encarando o nada. Ele parecia jovem demais para o olhar cansado que carregava. Por um instante, nossos olhos se cruzaram e senti um frio percorrer a espinha. Havia reconhecimento ali, não pessoal, estrutural. Ele me perguntou se eu conhecia uma estrada antiga fora da cidade. Disse que tinha sonhado com uma casa estranha que parecia chamar por ele. Meu coração disparou. Eu poderia ter mentido, poderia ter dito que não sabia de nada, mas algo dentro de mim se recusou. Disse apenas que nem todo lugar que chama quer ser encontrado. Ele riu, nervoso, como se não entendesse o motivo daquelas palavras o afetarem tanto. Agradeceu e foi embora. Fiquei parado, observando-o se afastar, com a sensação incômoda de que aquela história se repetia de formas diferentes, com pessoas diferentes. Voltei para casa com um peso novo nos ombros. Não era culpa, era consciência. Entendi então que a casa não era um erro no mundo, era uma resposta, uma estrutura criada para quem não suportava o tempo. Enquanto existissem pessoas dispostas a trocar lembranças por alívio, ela continuaria surgindo. O que mudava não era a casa. Era quem conseguia sair sem querer voltar. As semanas passaram. Meu corpo envelhecia no ritmo normal agora. As marcas voltavam, lentas, honestas. Cada ruga era um registro, não uma perda. Ainda havia dias em que o cansaço me fazia desejar o silêncio fácil do esquecimento. Nesses momentos, eu lembrava do corredor, das versões de mim mesmo esperando uma decisão que nunca vinha. E isso bastava para me manter onde eu estava. Em uma noite silenciosa, sentei à mesa e folheei o caderno antigo. As páginas que antes pareciam ameaçadoras, agora eram apenas relatos de alguém que tentou sobreviver, evitando sentir. Fechei o caderno e o guardei. Não precisava mais dele. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu não pretendia mais fugir do que viesse a seguir. Antes de dormir, tive um último pensamento perturbador. Se eu conseguir sair, outros também poderiam. Mas quantos chegariam até o ponto de decidir? Quantos ficariam presos no intervalo eterno entre voltar e permanecer? Adormeci com essa pergunta ecoando na mente, sem saber que, em algum lugar, alguém já estava parado diante de uma porta antiga, sentindo o primeiro alívio enganoso de deixar o tempo para trás. Demorei a perceber que a casa não tinha ficado para trás. Não da forma simples que eu imaginava. Ela não voltou a aparecer nos meus sonhos, nem na estrada, nem nos reflexos de vidro quando eu passava rápido demais por mim mesmo. Mas algo dela permanecia vivo, silencioso, como uma cicatriz que não dói mais, mas muda a forma como a pele se estica. Eu carregava a casa agora, não como abrigo, como lembrança do que acontece quando se foge do tempo. A vida seguiu. E isso, por si só, já era algo novo. Não houve virada espetacular, nem redenção imediata. Houve dias comuns, dias difíceis, dias em que acordei cansado demais para acreditar que tinha feito a escolha certa. Nesses dias, o pensamento surgia traiçoeiro. Um retorno não faria mal. Apenas uma vez, apenas para aliviar. Eu reconhecia esse pensamento na hora. Era a mesma voz antiga, a que sempre parecia sensata quando eu estava fraco. Aprendi a não dialogar com ela. Deixava passar, como se deixa passar uma dor conhecida. Ela continuou ao meu lado. Não porque eu era inteiro agora, mas porque eu era honesto.
Houve momentos em que precisei admitir que não lembrava de algo importante, não por falha recente, mas por escolhas antigas que ainda ecoavam. Ela ouviu sem tentar consertar, e isso me ensinou algo que a casa nunca ofereceu. Permanecer não significa controlar o tempo, significa aceitar suas marcas. Anos se passaram. Não sei exatamente quantos, porque parei de contar como quem teme o número. Meu corpo envelheceu no ritmo certo. O espelho voltou a ser apenas um espelho. Às vezes, ao observar meu rosto, eu via sombras do que poderia ter sido, versões interrompidas de mim mesmo. Não havia arrependimento nelas, apenas silêncio. E o silêncio, dessa vez, não me convidava a fugir. Certa tarde, recebi uma ligação estranha. Uma voz nervosa perguntava se eu já tinha morado perto da estrada antiga. O nome da região soou distante, mas reconhecível. O homem do outro lado disse que tinha encontrado algo. Uma casa. Disse que lá dentro se sentia melhor, mais leve. Pediu conselhos. Fiquei em silêncio por tempo demais. Ele interpretou como hesitação. Eu acho que vou voltar amanhã, disse, quase animado. Sinto que ainda não aproveitei tudo. Desliguei sem saber o que responder. Passei a noite em claro, encarando o teto, sentindo o peso de uma responsabilidade que nunca pedi, mas que existia. Pela primeira vez, considerei ir até lá. Não para entrar, apenas para ver, apenas para confirmar que aquilo ainda existia fora de mim. Ao amanhecer, decidi não ir. Algumas escolhas precisam ser respeitadas até no erro dos outros. A casa sempre foi assim. Ela não sequestra, ela espera. Dias depois, soube que o homem tinha desaparecido. Não houve investigação profunda. Pessoas desaparecem o tempo todo. A vida segue mesmo quando alguém some do próprio tempo. A notícia me atingiu com uma tristeza contida, mas não com surpresa. A casa tinha feito o que sempre fez, o que nós permitimos que ela faça. Naquela noite, sonhei de novo. Não com corredores, não com portas. Sonhei que estava diante da casa, mas não como visitante. Eu a observava à distância. Vi pessoas entrando e saindo, algumas mais jovens, outras mais vazias. Vi versões delas se acumulando, presas no mesmo intervalo em que eu quase fiquei. E pela primeira vez percebi algo que nunca tinha entendido antes. A casa não se alimentava do tempo. Ela se alimentava da recusa em viver apenas uma vez. Acordei com essa certeza gravada em mim. A casa não era maligna, era eficiente. Funcionava perfeitamente para quem não suportava a irreversibilidade da vida, para quem queria corrigir sem aprender, apagar sem enfrentar, recomeçar sem carregar. Enquanto existissem pessoas assim, ela sempre encontraria alguém. Hoje, quando passo por estradas antigas, não sinto mais o chamado. Sinto apenas respeito pelo tempo, pelo desgaste, pela finitude. Aprendi que envelhecer não é perder versões de si mesmo, é impedir que elas fiquem presas em algum lugar, esperando uma decisão que nunca vem. Não sei se fiz tudo certo depois da casa, sei apenas que fiz tudo consciente. Às vezes, à noite, penso no homem mais velho que fui, não com pena, com gratidão. Ele carregou o peso para que eu pudesse escolher diferente. Em algum ponto, ele deixou de existir para que eu pudesse continuar. E isso, estranhamente, me trouxe paz. Se alguém me perguntasse hoje o que existe naquela casa, eu diria que não é juventude, nem esquecimento, nem alívio. O que existe lá é a chance de não aprender. E essa, de todas, é a mais perigosa. Porque viver de verdade não é permanecer jovem, nem intacto. É aceitar que o tempo passa, que dói, que marca, e ainda assim escolher ficar.